8h47, toda semana o Cláudio Zaidan, jornalista da Rádio Bandeirantes, participa do Jornal Gente com um assunto para explicar para a gente, trazer mais informações e aprofundar o debate. Zaidan, seja bem-vindo aqui à nossa conversa. Eu tinha escolhido essa semana o assunto da situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro para você comentar. Mas como é um assunto muito complexo, então vamos falar sobre a China, que se tornou o maior credor do mundo. Esse assunto é mais fácil, viu, Zaidan, do que falar da situação do Botafogo, que está quase entregando o título brasileiro aí. Bom dia para você, seja bem-vindo. Ô, Zaidan, permita-me só complementar. Assim, o Botafogo perdeu 3, tem um jogo a menos, ainda continua líder. Esses caras estão reclamando. Inveja é uma desgraça. Eu me lembro que em 2009, na última rodada, havia 4 times com chance de título, né? E pode acontecer isso de novo. Ninguém está querendo ganhar. E só uma coisa, Pedro, é difícil explicar isso em segundos, né? Mas finalmente o botafoguense está em paz, né? Aquela coisa esquisita de liderança folgada, tal, aquilo é muito estranho. Mas é o seguinte, com relação à China, primeiro, Thaís, bom dia, Cláudio, bom dia, Zaidan. Bom dia, Pedro. Olha, há 2 fatores essenciais aí que levaram a China a essa condição. Primeiro, o seu fundo soberano. Os 2 maiores fundos soberanos do mundo, o primeiro é o da Noruega, o segundo é o da China. A Noruega é um país socialmente resolvido, né? Não tem miséria, não tem pobreza e tem muito petróleo. Então ela consegue bancar o seu sistema de proteção social, welfare state, né, como eles falam lá, porque tem esse fundo soberano. E o fundo soberano é usado, claro, há aplicações, eles aplicam esse dinheiro pelo mundo, mas o retorno é aplicado em segurança social, colchão de proteção social. A China tem o segundo maior fundo soberano do mundo. E ela usa esse fundo soberano, primeiro, claro, para investimentos internos, mas também para fazer política externa. E aí nasceu a Rota da Seda. É preciso entender, quando se fala em maior credora, na verdade, nenhum desses países tem a China como principal credora. Mas quando você reúne o pacote de empréstimos a países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, você chega à condição de ver a China como principal credora desses países. Paquistão, Quênia, países distintos, né, diversos entre si, tão diferentes entre si, e que não tem a China como principal credora, mas tem a China hoje como principal investidora, que é exatamente o modelo usado pela Rota da Seda. O Xi Jinping, ele é um dos 3 líderes que tem suas ideias constando na Constituição chinesa. Há atualizações e, na última atualização, o pensamento político-econômico de Xi Jinping foi incluído na Carta Magna Chinesa. Só 3, Mao Tse-tung, Deng Xiaoping e Xi Jinping. E é até interessante, rapidamente, observar que o Mao está, claro, o Mao Tse-tung, porque foi o principal líder da Revolução de outubro de 49. Mas o governo em si de Mao Tse-tung empobreceu a China, principalmente no período da Revolução Cultural. Ele rompeu com a União Soviética, foi um grave erro econômico, e a China teve um empobrecimento feroz nos anos 60. Mas o Mao, claro, é o principal emblema da Revolução de 49. Por isso, ele consta como um dos pensadores do modelo chinês. O Deng Xiaoping, que durante a Revolução Cultural foi preso, acusado de costumes burgueses, etc., e de defender posições revisionistas, ele só é libertado depois da morte do Mao Tse-tung, da prisão da Camarilha dos 4 e da ascensão ao poder do Hua Kofink. O Hua Kofink liberta o Deng Xiaoping. E ele traz da prisão um pacote revolucionário de ideias que transformaram aquele país pobre na segunda maior economia do mundo. Esta obra tem paternidade, Deng Xiaoping. Mas o Deng Xiaoping, ele nunca deteve tanto poder quanto o Xi Jinping. Por quê?
o Xi Jinping, porque entre Deng Xiaoping e Xi Jinping, uma série de líderes, Jiang Zemin, Hu Jintao, que na verdade mantinham aquela base estabelecida pelo Deng Xiaoping. Mas o Xi Jinping é uma espécie de síntese entre Mao Tse Tung e Deng Xiaoping. Por quê? Ele mantém a abertura econômica, continua atraindo capital do mundo para investimentos na China e, ao mesmo tempo, reforça o poder da liderança política. Ele, ao mesmo tempo, além de presidente da China, ele tem 2 cargos, na prática, mais importantes do que presidente da China. Ele é o secretário-geral do Partido Comunista e ele é o comandante do Comitê Militar. Não é aquela mera formalidade, é presidente, é comandante em chefe das Forças Armadas. Ele, de fato, preside as Forças Armadas chinesas, que são os 2 pilares do poder. E ele inaugura, então, a Juliana Brava aqui, ele inaugura, então, a Rota da Seda como política externa. Porque, inclusive, os Estados Unidos, eles têm apostado numa divulgação de que os empréstimos chineses estão quebrando alguns países. E citam o Suriname. Isso não é verdade. O Suriname, na verdade, ele está em situação financeira difícil pela sua própria administração interna, uma sequência de governos ruins, e porque foi abandonado. A Holanda deixou para lá, nunca fez nenhum investimento relevante, né? Ela que tem essa ligação histórica com o Suriname. Ela colonizou o lugar. E o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, não dão a menor pelota para esses países. Aí chega a China e fala, olha, eu vou investir para que você tenha aquela ponte, para que você reforce e reforme aquela estrada, para que você faça novos armazéns, para que você invista em tecnologia na agricultura, novos sistemas de irrigação. É empréstimo, não é uma doação. Chega uma hora, aquele país não pode pagar. E o que faz a China? Ela cobra. E cobra de novo. E o país diz, eu não posso pagar. Não tem problema. Ela passa a ter como garantia dos empréstimos todos esses ativos. São ativos políticos. E quando esse país vai votar na ONU, em algum momento chega o momento de ele votar na ONU, em algum momento chega a oportunidade de ele votar na ONU, ele vota com a China. Quando os Estados Unidos apresentaram recentemente uma resolução pedindo a condenação da China em razão da situação dos uigures, os muçulmanos uigures do noroeste da China, o que fez a grande maioria dos países? Disse não aprovamos essa resolução, que antes os Estados Unidos aprovavam em toque de caixa, com muita facilidade, porque eles tinham o grande poder de influência. Todos olhavam para os Estados Unidos e diziam, não podemos contrariá-los. Agora a China tem essa posição. São mais de 150 países na Rota da Seda. E percebam, não é dinheiro como o Fundo Monetário Internacional. O fundo empresta, estabelece uma lista de exigências, geralmente exigências draconianas, que levam a fechamento de linhas de investimento, suspensão de investimentos públicos, né? E endurecimento fiscal. A China não. A China, ela coloca o dinheiro em projetos. E lá na frente, quando o país tem dificuldades para pagar, isso é capitalizado como influência política. Então, o Fundo Soberano viabilizou a Rota da Seda, e a Rota da Seda torna a China hoje, mais do que principal credora, um país com uma influência global. Claro que os Estados Unidos mantêm uma posição histórica, inequívoca, né? De um país que mais tem influência política e militar no mundo, e econômica. Porém, é bom lembrar que quando a gente fala em China credora, a China é a principal credora dos Estados Unidos. Ela tem 3 trilhões de dólares em títulos americanos. Aliás, o Brasil é um grande credor dos Estados Unidos, porque o Brasil, com as suas reservas, o Brasil tem hoje reservas próximas de 400 bilhões de dólares. Nada comparável com a China, que, repito, em títulos americanos tem 3 trilhões de dólares. Mas quando você compara o Brasil com a Argentina, depois do último pagamento ao FMI, o Banco Central ficou com 21 bilhões de dólares em reservas, que vão ser queimadas, né? O Brasil tem quase 400 bilhões. A maior parte desse dinheiro é investido em títulos americanos. E esses títulos americanos é que seguram a onda da grande dívida dos Estados Unidos.
A dívida dos Estados Unidos, ela é na casa dos trilhões de dólares, se aproximando de 30 trilhões. É um negócio, tanto que nós tivemos este ano, pela primeira vez, o risco de uma moratória. Vocês estão lembrados? Houve um pânico mundial. Imagine se pela primeira vez na história os títulos americanos não são resgatados ou têm o seu vencimento renovado. Isso provocaria uma crise global de proporções imensas. No entanto, por isso mesmo, os Estados Unidos se preocupam com os movimentos feitos pela China e também pela Rússia para a desdolarização da economia. Porque eles são os principais devedores do mundo, mas eles têm o dólar, não é? A moeda mundial. O comércio mundial transaciona em dólar. Se eles perdem, pelo menos parcialmente, esse poder, se há uma desdolarização nas transações comerciais, isso tem um impacto na dívida dos Estados Unidos. E a China tem um poder, que é quase um poder militar, de repente, inundar o mercado com títulos americanos. Imagine o poder que é isso. Jogaria o valor desses títulos lá embaixo, porque haveria uma super oferta, que cobriria a demanda e provocaria a redução dos preços, como sempre acontece na economia. Demanda maior do que oferta, os preços sobem. Oferta maior do que demanda, os preços desabam. A China tem esse poder sobre os títulos americanos, do Tesouro americano. Então, mais do que uma simples credora, ela torna a Rota da Seda e o Fundo Soberano numa política externa muito bem executada até agora e com sucesso, e ao mesmo tempo tem esse poder que, repito, tem uma conotação quase militar sobre os títulos e o valor dos títulos dos Estados Unidos. Zaidan, em relação ao Brasil hoje, como é a China como investidora / credora? Qual é a posição hoje da China no nosso país e qual é a relação que existe? Você deu vários exemplos, não é, de países que não conseguem pagar as suas dívidas e aí sofrem esse impacto até político da China. Como é que é o Brasil nisso? Bom, o Brasil tem uma condição especial, primeiro porque ele é sócio da China no BRICS e, portanto, no novo Banco de Desenvolvimento, onde o capital é igual. Não é? Nenhum país tem mais capital do que o outro. Aliás, é interessante que o país que mais pegou empréstimos até agora no novo Banco de Desenvolvimento é a China. E, em segundo lugar, o Brasil. Não é? Segundo, o Brasil não entrou na Rota da Seda. Tem sido pressionado para que faça isso. Mas até agora o Brasil rejeita, diz que não precisa. Já tem uma relação muito boa com a China. A China, claro, precisa muito de produtos brasileiros, principalmente minerais e comida. Então, o Brasil não vê necessidade de entrar na Rota da Seda. Grande parte da América do Sul já entrou, inclusive a Argentina e o Uruguai. O Uruguai está na Rota da Seda. O Brasil não. Então, o Brasil tem uma posição mais independente em relação a essa expansão econômica e política da China. Agora, por outro lado, o Brasil depende do mercado chinês, não é? Isso é natural. Você depender do seu maior comprador e em valores absolutos, não é? Porque, especificamente em produtos industrializados, o maior mercado do Brasil é o mercado dos Estados Unidos, depois a Argentina. Mas, no nível geral de mercadorias, a China é o grande comprador dos produtos brasileiros. Então, o Brasil precisa muito de uma relação com a China. O investimento da China no Brasil, ele tem crescido muito. Ele está na casa. Há algumas leituras diferentes, o que é encarado como investimento ou não, mas em divulgações oficiais do Brasil, esses investimentos se aproximam de 50 bilhões de dólares. E podem ser muito mais que isso. Para se ter uma ideia, quando a Arábia Saudita falou em investir no Brasil, inclusive em infraestrutura, era um investimento na casa dos 10 bilhões. Isso dá uma ideia do tamanho do investimento chinês. E a China, repito, ela não quer emprestar dinheiro. Ela quer colocar capital em investimento na infraestrutura, investimento que é produtivo para o país. Pontes, metrô, rodovias, linhas de distribuição de energia, usinas hidrelétricas, ou, dependendo da situação do país, que não tem água para isso, ou não tem topografia para hidrelétricas, investimento em termoelétricas. A China quer esse tipo de investimento. E o Brasil precisa. O Brasil, com toda a sua capacidade econômica, o Brasil é um país naturalmente rico, mas que tem, vamos arredondar os números, 100 milhões de pessoas com carência de infraestrutura em saneamento.
Ou não tem água tratada, ou não tem rede de esgoto, ou não tem os dois. O que, aliás, é uma vergonha nacional. É uma vergonha nacional. E é esse tipo de investimento que a China pretende fazer. Agora, o Brasil até aqui consegue manter uma posição mais independente. Não entrou na rota da seda, né? E, ao mesmo tempo, sabe que assim como ele depende da China como compradora, a China, até porque a relação entre China e Estados Unidos é cada vez mais tensa, os Estados Unidos proibiram a exportação para a China de uma série de itens tecnológicos. E há uma grande disputa por Taiwan, exatamente porque Taiwan é o centro de produção de chips. Isso é essencial para a economia moderna. Não se imagina uma produção econômica relevante sem você ter acesso a esse tipo de produto. E por isso Taiwan é tão relevante e os Estados Unidos estão fazendo com que produtores de Taiwan abram fábricas nos Estados Unidos, Arizona, Califórnia. Então a relação entre China e Estados Unidos é muito tensa. E os Estados Unidos são um grande fornecedor de comida. Ora, se cresce a tensão entre China e Estados Unidos, cresce a dependência da China em relação ao que o Brasil vende, comida e minério, principalmente comida, porque minério a China está coberta. A China hoje tem um controle do mercado africano e mais, ela fará da África uma grande produtora de comida. Né? Naqueles países onde você tem, a África é muito distinta, heterogênea, né? O que está acima do Saara, você tem ali as economias dos países árabes, o que está sob o Saara, a parte meridional da China, da África, mas a China conseguirá, em breve, fazer com que na África haja grande produção de alimentos, porque ela precisa disso. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, e mais, também para os seus rebanhos. Né? Nós vimos quando o Brasil começou a exportar carne de porco para a China, porque eles tiveram lá um problema com uma contaminação, uma epidemia com o vírus, atingindo 300 milhões de suínos. Olha o tamanho do rebanho dos caras. Então é um país onde tudo é grandioso. E o que eles não produzem suficientemente, eles têm de buscar lá fora, têm de comprar. Então eles também dependem do Brasil. Então acho que o Brasil depende da China, mas é uma dependência mútua. Não dá para dizer que o Brasil está à mercê dos interesses chineses. E trazendo sempre um ponto de vista sobre uma das notícias em destaque no noticiário, essa questão da China hoje, o tema da participação do Zaidan conosco, que volta certamente na semana que vem com outro assunto interessante. Zaidan, boa semana aí para você, até semana que vem, hein? Até a próxima, gente. Um abraço. Obrigada, Zaidan. 9 horas, 5 minutos aqui no Jornal Gente.